pregação, no sentido genérico, né, pode ser compreendido de várias formas. Isso que eu estou fazendo aqui poderia ser chamado de pregação. A pregação feita no culto público aqui à noite é chamada de pregação, mas quando você ensina a palavra de Deus ao seu amigo, quando você está discipulando alguém na casa dele, quando você está fazendo evangelismo, você pode dizer que essa pessoa está pregando. Porém, a palavra pregação possui um aspecto mais técnico e, por isso, mais restrito. Então, na lição anterior, na palestra anterior, o presbítero Esdras delimitou o objeto do nosso estudo, pregação, como sendo a proclamação da palavra de Deus, feita com autoridade, como elemento do culto público. Então, quando nós falamos aqui pregação, a partir de agora, vocês devem entender pregação como sendo a tarefa realizada pelo pregador, como parte do culto público a Deus, o culto que é prestado ao Senhor, no dia do Senhor, no horário marcado pela igreja, na presença de todos os irmãos, com as portas da igreja abertas. Então, para nós, hoje, aqui nessa noite, pregação é isso, é a proclamação autoritativa, ou seja, com autoridade, da palavra de Deus como elemento do culto público. E em terceiro e último lugar, o presbítero Esdras qualificou a pregação na ocasião como sendo vox dei, ou seja, a pregação como sendo a palavra do próprio Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, e ela é fielmente pregada, através da assistência do Espírito Santo, tanto naquele que fala, quanto naqueles que ouvem, a palavra de Deus é sim, aliás, a pregação é sim palavra de Deus. Ela não é palavra de Deus por causa de quem prega, ou não é simplesmente palavra de Deus porque é falada deste púlpito aqui, ou deste, ou de qualquer outro. Ela não é palavra de Deus porque são vocês que ouvem, mas o próprio Deus confere através do seu Espírito, agindo naquele que prega e naquele que ouve, agindo de modo que o pregador, quando ele é fiel às Escrituras, aquilo que ele fala é de fato a voz de Deus. Por isso, vox dei, a pregação como sendo a voz de Deus. E a partir desses 3 pontos, por isso que a palestra anterior ela é importante, foi importante, porque é a partir disso, dessa compreensão, desses 3 pontos, que nós vamos trazer a parte mais prática, digamos assim, nessa noite. Na semana passada, Esdras deu a parte mais teórica, mostrando assim esses 3 elementos aqui da sua primeira palestra, a importância da pregação, a pregação como sendo a proclamação da palavra de Deus como elemento do culto público, e em terceiro lugar, a pregação como a palavra de Deus. É a partir disso, pressupondo isso, que nós vamos apresentar aqui aos irmãos essa noite alguns conselhos, algumas observações mais práticas. Então, passa aí, Lucas, por favor. A gente poderia dizer que, na palestra anterior, Esdras nos apresentou qual deve ser a nossa postura em relação à pregação. E hoje, nós vamos falar quais deveriam ser as nossas atitudes. Porque existe uma diferença aí entre postura e atitudes. A postura é algo mais genérico, é como você enxerga a coisa. Quando você vem para a igreja no domingo à noite, você veio fazer o quê? O que é o culto? O que nós viemos fazer aqui? Será que é importante? Será que a gente poderia deixar de fazer? A pregação realmente é algo tão elementar, tão fundamental? A igreja não podia passar sem a pregação? No lugar de alguém pregando aqui, falando só 40 minutos no domingo à noite, a gente não poderia colocar, sei lá, um filme, uma peça de teatro, fantoches, alguma coisa do gênero? Então, a nossa postura, como nós enxergamos a pregação, como nós lidamos com ela, o que nós pensamos sobre a tarefa da pregação é uma coisa, e a partir dessa postura nós devemos desenvolver atitudes específicas. Então, nós saímos de algo mais geral, que é como nós enxergamos a pregação da palavra, para algo mais específico, ou seja, o que nós fazemos de fato em relação a isso. Antes de passar para o próximo, eu vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, lá em Lucas, capítulo 8, Lucas, capítulo 8, verso 18, apenas. Lucas 8, 18, veja aqui o que Jesus diz, uma expressão interessante que, com muita facilidade, poderia passar desapercebido. Vamos ler a partir do 16, para que a gente possa captar melhor o contexto aqui que Jesus fala. Lucas 8, a partir do verso 16, diz o seguinte: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Perceba, irmãos, aqui uma expressão interessante do nosso Senhor no verso 18. Vede, pois, como ouvis.
Vede, pois, como ouvis. A palavra vede, aqui o verbo ver, significa observe, esteja atento, perceba, vigie. Então Jesus, em outras palavras, está dizendo o seguinte, olha, prestem atenção na forma como vocês ouvem. Estejam atentos na maneira como vocês escutam aquilo que eu estou dizendo. Vede, pois, como ouvis. Jesus aqui destaca, irmãos, a importância de nós ouvirmos a palavra de Deus, não simplesmente por ouvir, não simplesmente porque é aquilo que a gente faz desde sempre, mas Jesus alerta aqui sobre a necessidade de nós ouvirmos de uma determinada maneira, a maneira correta. Por isso que ele diz, vede como ouvis, né? Vejam como vocês me ouvem, prestem atenção. E se Jesus diz isso, certamente é porque há uma maneira certa de se ouvir e uma maneira errada de se ouvir. Se fosse simplesmente o fato dos ouvidos captarem as ondas sonoras, não haveria necessidade de qualquer instrução. Bastava Jesus falar, as pessoas iriam ouvir, a comunicação estaria realizada. Mas Jesus não, ele diz assim, vede, percebam, prestem atenção, né? Atentem no que eu estou dizendo. Além dessa ocasião, Jesus utilizou uma expressão que essa sim, para nós é bem mais familiar, em vários momentos. Né? Jesus ele tinha algumas expressões características. Né? Por exemplo, Jesus dizia muito, em verdade vos digo. Né? Em verdade vos digo. Uma outra expressão que Jesus utilizava sempre era a seguinte, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa, na verdade, era uma das expressões que Jesus Cristo usava para chamar a atenção dos seus ouvintes. E ele dizia, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, não é simplesmente estar presente, não é simplesmente a coisa entrar por um ouvido e sair por outro. Mas Jesus dizia, se você tem ouvidos para ouvir, então ouça, preste atenção, né? Percebam o que eu estou falando, atentem naquilo que eu estou dizendo. Essas advertências dadas pelo próprio Jesus Cristo justificam, irmãos, a intenção do conselho em trazer aqui aos irmãos algumas palavras, né, sobre a importância de como nós ouvimos. Vede como ouvis. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, por isso, né, movidos por essa necessidade que o Conselho enxerga, pelas advertências do próprio Cristo, nós estamos aqui desde a semana anterior, né, dando aos irmãos, né, algumas ferramentas sobre como nós devemos ouvir. É interessante, irmãos, observar que isso que vai ser dito aqui em relação aos sermões, a palavra de Deus pregada, né, guardadas as devidas proporções, serve para nós de forma geral na vida como um todo. A nossa geração é uma geração que tem muita dificuldade em ouvir. Isso é muito comum. Você dá um recado para a pessoa, né, e a pessoa, 5 minutos depois, não é que ele esqueceu de dar o recado, é que ele não faz a menor ideia mais de qual era o recado. Às vezes você diz uma coisa a alguém e a pessoa entende uma coisa totalmente diferente. Ele não tem problema de audição, ele não tem um problema intelectual, mas as pessoas simplesmente não são capazes de ouvir. Né? E isso para coisas pequenas, como um recado, né, como um aviso, mas isso para coisas muito mais sérias. As pessoas que trabalham aí no campo da educação sabem a dificuldade que as pessoas têm hoje para interpretar um texto, para ler uma página, né, e saber aquilo que foi dito. Às vezes as crianças recebem atividades, um texto simples, 1, 2 parágrafos, e em seguida é feita uma atividade questionando coisas óbvias que estão ali no papel e as crianças não sabem responder. Por quê? Porque elas têm dificuldades em ouvir. Isso transplantado para a atividade de ler, que implica na mesma coisa. Nós não conseguimos lidar com a informação que nós recebemos. Então, se nós exercitamos, né, as ferramentas que nós vamos apresentar aqui nessa noite, nós podemos não apenas ouvir melhor a palavra de Deus pregada, mas nós podemos ouvir melhor qualquer outra coisa. Claro que os pressupostos que a gente tem aí, volta aí, Lucas, por favor, os pressupostos que nós temos aqui se aplicam à pregação, a matéria suprema da igreja, a palavra de Deus ensinada. Mas isso, de certa forma, reflete na maneira como nós nos portamos em relação a tudo. Às aulas, aos livros, ao jornalismo, a um filme que você assiste. Nós podemos compreender melhor aquilo que se passa ao nosso redor. Então, próximo slide. Esdras, ele dividiu, né, a palestra dele, como bom presbiteriano que é, em 3 pontos. Nessa noite também eu resolvi dividir a minha palestra em 3 pontos. Próximo aí, Lucas. Mas como eu sou presbiteriano mais do que Esdras, eu dividi cada um dos 3 pontos em outros 3. Se a gente tivesse um terceiro estudo, você ia fazer 27 pontos, né? Ia levar ao cubo. Mas assim, irmãos, como a palestra de hoje é de cunho mais prático, né, eu acredito que não será cansativo. Raramente você faz um estudo com 9 pontos, né? A menos que você seja esses pregadores pentecostais aí que fazem sermões de 12, 15 pontos. Mas
Como nós vamos lidar com uma matéria mais prática, creio, né, que não ficará cansativo, né, a parte teórica, a parte mais pesada, né, a parte mais dogmática, teológica, foi dada na semana passada, e hoje nós vamos dar apenas alguns conselhos, algumas exortações, baseados naquilo que a gente já viu. Né? Se você não esteve presente à palestra da semana passada, creio que você não será muito prejudicado. Né? A gente vai tentar caminhar aí devagar, mas se possível, né, peça aí às vezes um resumo, as notas, peça os slides. Foi gravado, pronto, melhor ainda. Então, ouça, né, a parte anterior e depois você pode ouvir novamente essa, mas eu acredito que vai dar para todos acompanhar. Então, nosso estudo aí vai ser dividido em 3 pontos básicos, né, que, por sua vez, vão ser desdobrados em outros 3. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a preparação para ouvir a palavra de Deus, a recepção dessa palavra, como nós recebemos, e, em terceiro lugar, terceiro ponto aí chamado resposta, como nós respondemos. Se nós pensamos, irmãos, no sermão, né, um sermão é isso. O sermão é algo que é preparado pelo pregador, né, elaborado por ele e é entregue à congregação, é entregue à igreja. A igreja, por sua vez, ela tem que vir até aqui, né, vocês precisam estar aqui para ouvir o sermão, vocês precisam receber essa palavra que foi pregada, mas vocês não vão ficar aqui a vida inteira ouvindo pregadores. Quando o culto termina, vocês vão embora e aí é preciso que vocês respondam a essa pregação que vocês ouviram. Então, isso segue, né, basicamente o roteiro da nossa vida. Nós temos as nossas vidas lá fora, regularmente nós vemos a igreja, nós nos reunimos, nos alimentamos e em seguida nós vamos embora. Essa é a dinâmica da igreja. Né? Um escritor americano falou que a dinâmica da igreja se assemelha muito ao coração. Né? O coração ele se contrai, expulsa o sangue para todos os órgãos, mas depois o coração se dilata e recebe o sangue de volta. Então, a vida da igreja tem essa sístole, essa diástole, né? Nós entramos e saímos, e através desse mecanismo, né, que a vida da igreja ela é desenvolvida. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a preparação. Próximo aí, Lucas, por favor. Preparação. Irmãos, ouvir a palavra de Deus, ela requer um mínimo de preparação. E é interessante que nós sempre nos preparamos, ou bem ou mal, mas sempre nós nos preparamos. De modo que a intenção nossa aqui nessa noite é nos conscientizarmos da necessidade de nos prepararmos bem. Porque se você está aqui agora, é porque alguma preparação você fez para sair da sua casa e vir parar aqui nessa hora. Nós podemos fazer isso de uma forma boa ou de uma forma não tão boa, ou às vezes até ruim. Então, nosso objetivo nesse primeiro ponto é falar sobre a preparação. Numa das parábolas que Jesus contou, uma das suas mais conhecidas, ele fala sobre a história de um semeador. O cidadão pegou ali o bisaco cheio de sementes e saiu pelo campo a semear. E a primeira quantidade de sementes, ele derruba à beira do caminho, e o que é que acontece? As aves do céu veem aquele prato fácil ali e arrebatam as sementes, comem, levam. E quando Jesus vai explicar depois a parábola, ele fala que essa cena refere-se ao momento em que o pregador ensina a palavra de Deus, mas aí alguém chamado Satanás arrebata a palavra que é pregada, né, simbolizada na semente, antes mesmo que a terra possa cobrir. E Jesus diz, olha, isso aí significa o pregador ensinando a palavra de Deus, mas Satanás ele arrebata, ele remove, ele tira a palavra de Deus dos corações das pessoas antes que ela possa deitar raízes. É interessante, irmãos, isso nos ensina que sempre que a palavra de Deus é anunciada, né, algo muito sério está em jogo. Existe uma guerra sendo travada, uma guerra que nós não conseguimos enxergar, que nós não podemos ver com os próprios olhos, mas sempre que a palavra de Deus é pregada, Satanás ele se usa de todos os artifícios que ele pode, que ele dispõe, para impedir que essa palavra chegue ao coração dos crentes. Essa é a primeira coisa que Satanás tenta fazer, é impedir que a palavra de Deus chegue ao nosso coração. Porque uma vez que a palavra chega ao coração do cristão, aí ela pode frutificar. E aí ele pode receber bem essa palavra, ele pode crescer, ele pode lutar contra os seus pecados, ele pode ajudar o próximo. Mas, se Satanás ele obter êxito em impedir que essa palavra chegue, então nada disso vai acontecer, porque a palavra não chegou a deitar raízes. Então, sempre que a palavra de Deus é ensinada, sempre que o evangelho é pregado, sempre que alguém está anunciando a palavra de Deus, sempre que alguém está sendo evangelizado, existe uma guerra acontecendo ali ao redor. Guerra que os olhos não veem, guerra que os ouvidos não ouvem, mas há ali um conflito. Por um lado, nós temos o pregador que deseja
colocar a semente no coração daquela pessoa. Por outro lado, nós temos Satanás utilizando todos os artifícios para impedir que essa semente chegue lá. Isso realça, irmãos, a importância da pregação. Antes mesmo que o pregador receba a palavra, né, antes mesmo que o culto comece, antes mesmo que a irmã zeladora da igreja abra as portas do templo, né, nós precisamos nos preparar. E essa preparação envolve 3 coisas, pelo menos. Próximo aí, Lucas. Aliás, 2 coisas. Essa preparação envolve organização, oração e o desejo, né? Acerca da organização, nós podemos dar aqui alguns conselhos, pelo menos 2. O primeiro deles diz respeito ao horário. A necessidade, irmãos, de que nós façamos o esforço máximo que estiver ao nosso alcance para estarmos na igreja na hora certa. Isso não simplesmente por uma questão de educação, não simplesmente por uma questão de responsabilidade, não simplesmente por uma questão de consideração. Porque pessoas responsáveis, pessoas que consideram, né, o compromisso a quem vão, as pessoas que estão lá, se esforçam por chegar no horário. E isso faz parte do culto a Deus. Né? Se nós temos compromissos vários e nós chegamos na hora em todos eles, por alguma razão, na igreja a gente acha que pode chegar atrasado, ou que não tem nenhum problema. Mas, além de todas essas boas razões para nós chegarmos atrasados, chegar no culto na hora interfere, né, na maneira como nós ouvimos a palavra de Deus. Em primeiro lugar, porque quando nós chegamos atrasados, pelo menos comigo é assim, você sempre chega agitado. Você chega correndo, desce do carro rápido, né? Você não chega tranquilo, você não chega em paz, você chega com o coração acelerado. Até você sentar, tranquilizar, acalmar, para você conseguir focar naquilo que vai ser pregado, né? Você certamente não vai ter tempo suficiente, ou provavelmente não vai ter. E, além disso, irmãos, a importância, né, de que o crente participe do culto inteiro. Porque muitas vezes, e o nosso esforço tem sido esse, elaborar a liturgia de uma forma que todo o culto ele seja centrado em função da pregação. Os textos que são lidos, os cânticos que são entoados, tudo, nós nos esforçamos por fazer com que tudo isso gire em torno da pregação. E, de certa forma, a liturgia ela não é simplesmente algo que a gente faz para encher linguiça, como se diz popularmente. Já parou para pensar por que nós temos uma liturgia? Se a gente diz que a parte mais importante do culto é a pregação, por que a gente não simplesmente chega aqui e faz a pregação logo? Nós compreendemos, irmãos, que a liturgia serve ao papel de preparar o coração da igreja para aquilo que será dito, para o tema da pregação, para os seus aspectos mais elementares. Então, a primeira coisa que nós devemos nos esforçar é acerca do horário, né? Chegar na igreja na hora certa. Não é impossível, talvez não seja nem difícil, né? Basta um compromisso, basta você assumir, né, como fez Daniel, né, a firme resolução, não de não contaminar-se com as iguarias do rei, mas assumir a firme resolução de chegar na igreja no horário adequado, porque isso interfere na maneira como nós ouvimos. Em segundo lugar, falando ainda como organização, nós precisamos atentar para os preparativos. Mais uma vez, repito, se nós estamos aqui nessa noite é porque alguma preparação a gente fez. Essa preparação ela pode ser boa e ela pode ser ruim. O que seria uma boa preparação? Primeiro, nós devemos atentar, né, para a organização da rotina da nossa casa. Aqui pensando no dia de domingo. Né? Todos nós sabemos que no domingo, pelo menos 2 vezes ao dia, às 9 da manhã e às 18h30 da noite, nós temos o culto. E, via de regra, domingo é o dia em que ninguém trabalha aqui, salvo algumas pessoas que, por necessidade do ofício, trabalham aos domingos. Mas, de forma geral, nós não trabalhamos. De modo que é perfeitamente possível nós organizarmos a rotina da nossa casa para que a gente possa chegar na igreja na hora certa. Para que a gente possa chegar na igreja no horário adequado, com folga, para que a gente não precise sair correndo, para que a gente não precise vir nas carreiras, chegar aqui, lembrar que esqueceu alguma coisa e voltar para pegar. Então, nós precisamos organizar a rotina da nossa casa. E aqui, irmãos, não cabe regras, né, legalistas, farisaicas. Eu não vou dizer aqui a vocês o que vocês devem ou não devem fazer no sábado à noite, para que no domingo estejam livres. A questão não é essa. A questão é adequar a nossa rotina àquilo que nós julgamos ser o principal compromisso do dia. A mulher, quando vai casar, né, o homem nem tanto, mas a mulher, no dia do casamento, ela para aquilo, né? O casamento é 8 horas da noite, 2 da manhã a mulher começa, né? E puxa o cabelo, e faz maquiagem, e corta a unha, e tudo. Por quê? Porque aquilo é o principal evento do dia. Se nós enxergamos o culto a Deus como o principal evento do domingo,
do dia do Senhor, nós certamente faremos toda a organização da nossa casa. Você pode cozinhar alguma coisa no sábado para adiantar no domingo? Faça. Você pode separar a roupa das crianças no sábado para não estar no domingo pensando no que vai vestir? Faça. Né? Se você pode adiantar, se você é professor da escola dominical, as meninas que ajudam, se você pode preparar toda a lição no sábado, deixar tudo pronto, faça, né? Para que no domingo você não esteja lá, eita, cadê o fantoche, cadê o boneco, cadê o lápis? Né? Tudo isso interfere. Então, rotina da casa, a organização da rotina doméstica. Uma outra sugestão que nós poderíamos dar, pensando ainda nos preparativos, é o preparativo com o nosso próprio corpo. E, irmãos, às vezes a gente esquece disso, mas isso interfere. Por exemplo, vir para a igreja morrendo de fome, né? Não é bom. Não é bom. Pensando, irmãos, que nós somos seres compostos por matéria e espírito. A gente foca, às vezes, na preparação espiritual e esquece que o nosso espírito está dentro de um corpo. Se você vem para a igreja morrendo de fome, você não vai se concentrar. Se você vem para a igreja estufado demais, né, você comeu um pirão antes de chegar aqui, né? E você está aqui cansado, né, empando, como a gente diz, cheio, suado, calor. Veja, isso interfere. Né? Vir para a igreja, por exemplo, com sono. Né? Fazer qualquer coisa com sono é ruim, mas vir para a igreja com sono, né? Você senta nessa cadeira, que é bem mais confortável do que as anteriores, né? Pega um tempo frio como esse, é difícil. Né? Outras coisas, por exemplo, ambientação. Tem gente que sente muito frio. Se você sente muito frio, não sente ali perto da porta. Você vai ficar com muito frio. Se você é calorento, né, procure as janelas, né, procure os ventiladores. Né? Se você sente frio demais, traga casaco ou sente no lugar onde o vento não chegue. Por quê? Porque todas essas coisas servem como distrações. Se você não enxerga muito bem, sente mais à frente. Se você tem algum problema de audição, sente na frente. Né? Se, por outro lado, o som incomoda você, não sente perto da caixa de som. Né? Se a luminosidade irrita por algum problema de visão, não sei, sente no local mais escuro, aqui fora. Mas assim, a gente precisa adequar, né, o nosso corpo ao ambiente, aquilo que se chama de ambientação. Né? Não é à toa que as pessoas têm os seus locais favoritos na igreja. Né? É muito comum observar. As pessoas sempre sentam em determinados locais e, de certa forma, isso é bom. Né? Sente, procura um local que seja confortável, para que isso não distraia você durante a pregação. Então, em primeiro lugar, nós falamos sobre preparação, falando nesse primeiro tópico acerca da organização. Né? Prepare-se, chegue na hora, procure um local bom, procure não vir cheio demais ou com fome demais, com sono. Né? Por exemplo, sábado à noite. Né? Se você vai dormir no sábado às 4 horas da manhã, assistindo filme, jogando videogame, fazendo qualquer outra coisa, você vai chegar no domingo de manhã morrendo de sono. Né? E isso é elementar. Então, nós precisamos nos conhecer, né? O nosso próprio corpo. Algumas pessoas precisam de mais sono, outras pessoas precisam de menos. Né? Se você precisa dormir aquele soninho no domingo à tarde, durma, porque senão no domingo à noite você vai estar, né, aí sofrendo. Oi. Inclusive, é importante a gente olhar nessa questão a necessidade de observação do quarto mandamento, né? Que é o desejo que Deus expressa na sua lei, que nós descansemos um dia. Então, assim, não é por acaso que Deus, como a gente falou semana passada, projetou a pregação mais específica da sua palavra para o primeiro dia. Porque é exatamente esse o dia que o povo de Deus descansa. Então, assim, às vezes a gente não atenta para essas coisas. É exatamente por isso que Deus colocou no primeiro dia. Porque, por exemplo, se o dia da pregação do culto fosse hoje, quinta-feira, a gente não ia aguentar ouvir uma hora de sermão, porque todo mundo trabalhou durante o dia. Então, existe, inclusive, essa necessidade de que, de fato, nós descansemos durante esse dia, para que à noite, que é o nosso horário costumeiro do culto, nós tenhamos condições físicas, como você falou. Aí isso implica em você dormir durante esse dia, descansar à tarde, você não se atarefar com excesso nesse dia, para que de fato esse seja um dia do descanso e da audição da palavra de Deus. Isso. O quarto mandamento aparece. E foi bem observado, porque de fato nos chama a atenção do porquê das coisas. Né? Não é à toa que Deus estabelece um dia para que haja descanso e estabelece esse dia para que a sua igreja se reúna. De fato, é porque Deus conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, né? E entende que o corpo humano precisa, né, desses preparativos, desses e de outros. Em segundo lugar, pensando ainda acerca dos preparativos, pedi para Lucas passar, existe aí a figura da oração. Porque, irmãos, a pregação da palavra ela é muito diferente de uma palestra. É muito diferente de uma aula de fisiologia, de uma aula de matemática, é muito diferente de uma palestra política. Não simplesmente pelo fato de que essas atividades se dão em locais diferentes, com pessoas diferentes, mas pela própria matéria com que elas lidam.
Uma coisa é a aula na universidade, outra coisa é um comício, né? Outra coisa é uma palestra motivacional ou uma aula de história, enfim. Mas a palavra de Deus, ela lida com uma matéria que é única, que é específica, que é a palavra de Deus. A pregação é muito diferente de uma palestra qualquer por isso, porque a pregação lida com realidades espirituais, né, de valor eterno. Sempre que a palavra de Deus é pregada, algo muito grande está em jogo. Nós estamos lidando com as almas das pessoas, com aquilo que elas precisam ouvir, com pecados que elas precisam se arrepender, com virtudes que elas têm que abraçar, né? O destino eterno das pessoas está em risco. Parece até exagerado falar nesses termos, mas a pregação da palavra é isso. Se nós entendemos que a pregação da palavra é o próprio Deus falando, Deus jamais falaria palavras vãs, né? Nós falamos palavras vãs, coisas de que a gente se arrepende. Mas Deus, tudo aquilo que Deus fala é absolutamente necessário para o homem. E se a palavra está sendo pregada com fidelidade, então o destino das pessoas está em jogo. Por isso que a oração ela deve fazer parte da preparação para a recepção da palavra de Deus. Não é à toa que os pregadores oram, né, antes de pregar. Não é por um simples formalismo, né? Não é porque a pessoa que faz a liturgia coloca a oração. Mas nós oramos, irmãos, antes de pregar a palavra de Deus, porque nós entendemos a pregação dessa forma. É uma atividade espiritual que requer, portanto, a assistência do Espírito, que precisa ser invocada através da oração. Então, a palavra de Deus pregada envolve a oração, e essa oração deve ser feita não só pela pessoa que prega, mas vocês, sentados na igreja, precisam orar junto com o pregador. Lembrando que a pregação é uma atividade espiritual, requer a assistência do Espírito. Nós devemos orar, em primeiro lugar, pelo pregador, para que ele, de fato, obtenha êxito, né, em ensinar a doutrina de Cristo, em pregar a palavra de Deus. Não simplesmente em imprimir suas ideias, seus conceitos, mas que, de fato, aquilo que ele fala seja verdadeiramente a palavra do Senhor, né? Os pregadores, eles precisam de oração. É importante que a igreja ore por eles. Certa vez, Lutero escreveu uma carta, já avançado em idade, alguns anos antes da sua morte, e ele escreve essa carta a um amigo bastante íntimo, talvez por isso ele escreveu nesses termos. Ele disse que a pregação era uma tarefa muito árdua, muito difícil. E Lutero, no melhor estilo Lutero, ele diz que se pudesse voltar alguns anos da sua vida, ele jamais teria aceitado ser pregador da palavra. Porque ele enxergava a gravidade que é você ser colocado por Deus no papel de ensinar as Escrituras ao povo. E Lutero, pensando sobre isso, ele falou que a pregação é uma tarefa árdua. Ele disse que se pudesse voltar na sua vida, jamais aceitaria ser pregador. E na carta ele disse que preferiria lavrar a terra, carregar pedras, fazer qualquer outra coisa. Mas ele jamais aceitaria a missão de pregar a palavra de Deus. Na carta ele diz que se fosse 30 anos mais jovem, né, não aceitaria ser feito pregador, nem que fosse arrastado por 24 cavalos. Imagina a cena, né? 24 cavalos arrastando Lutero e ele relutando porque ele não queria pregar a palavra de Deus. Ele enxergava a gravidade, a solenidade da pregação. De fato, o apóstolo São Tiago disse que aqueles que pregam, aqueles que ensinam receberão redobrado juízo. Veja isso aí lá em Tiago. Tiago capítulo 3, verso 1 diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então nós devemos orar por aquele que prega, mas também nós devemos orar por nós mesmos. Ore por si mesmo, para que você compreenda a palavra de Deus, para que você possa receber aquilo que está sendo pregado, para que você não se distraia com as coisas que acontecem ao redor. Você possa, de fato, receber aquilo que vai ser dito, como uma palavra que está sendo pregada para você. É aquela coisa de tornar o sermão o seu sermão. Né? Peça a Deus que faça isso, que fale ao seu coração, que revele aquilo que você precisa abandonar, os pecados, os vícios, né? Aquilo que você precisa abraçar, as virtudes, a santificação. Então, ore por si, mas ore também pelos irmãos, aí em terceiro lugar. Nós somos uma comunidade, irmãos. O sermão que é pregado é o mesmo sermão que é pregado para todos vocês. Uns recebem bem, outros recebem mal. Uns aproveitam bem, outros aproveitam mal. Uns vão lembrar bastante coisas, outros vão lembrar quase nada. Mas nós devemos lembrar isso, que nós somos uma comunidade. A palavra pregada ela precisa ser recebida por todos nós, como uma coletividade. Então, ore pelos irmãos, né, para que toda a igreja possa ser edificada pela mensagem. Em quarto lugar, nós devemos orar pelos visitantes, aquelas pessoas que nos visitam, com frequência ou não. Mas pense, né, que
Para muitas pessoas, talvez, aquele sermão daquela pessoa que está vindo na igreja pela primeira vez na vida, talvez aquele sermão seja o único sermão que aquela pessoa vai ouvir na sua vida. Já pensou sobre isso? Já pensou que o sermão que o visitante que por acaso entrou aqui na igreja ouve, talvez seja o único sermão que ele vai ouvir na vida? Talvez ele nunca mais entre numa igreja na vida dele. Então, aquele único sermão que aquela pessoa ouve pela primeira e talvez única vez na sua vida, tem que ser o sermão que vai falar ao coração dela. Nós devemos orar por aquelas pessoas que nos visitam, né, para que a palavra chegue ao coração delas. Para que Satanás, através das suas artimanhas, não tire a semente que está sendo jogada daqui do púlpito, mas para que aquela pessoa, de fato, receba, né, abrace a palavra de Deus. Em terceiro lugar, o próximo, ainda falando acerca da preparação, nós devemos, irmãos, vir para a casa de Deus, ouvir a pregação da palavra desejosos, né, com apetite. Veja aí, 1 Pedro 2:2. 1 Pedro 2:2 diz o seguinte: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejai. O desejo é muito mais do que uma simples vontade. Você pode ter vontades na vida, mas você tem poucos desejos. Vontades você tem várias, de jantar. Se você está com calor, vontade de tirar o casaco. Se você está com frio, vontade de colocar o casaco. São vontades várias, maiores, menores, mas desejos. Desejai. Não apenas desejai, mas ele diz desejai ardentemente. Quando você pensa em todas as vontades que você tem, você começa a afunilar. Você tem várias vontades. Desejos você já tem menos. Mas Pedro diz que você deve desejar ardentemente. O que é que você deseja ardentemente na sua vida? Quais são as grandes expectativas que você tem? O que é que você realmente espera, para a sua vida no médio e longo prazo? Mas Pedro diz aqui, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. O que é que a criança recém-nascida deseja? Muito poucas coisas. Contanto que haja um mínimo de conforto térmico, comida, a criança recém-nascida ela se vira. O que é que a criança padece? De frio e de fome. Pensa aí numa criança que acabou de nascer. É por isso que as mães empacotam a criança. As minhas usaram luvas até o 3º ano de vida. Natália morria de medo que as meninas congelassem. Então, as mães enrolam as crianças, protegem do frio e dão comida, dão leite. Então, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o quê? O genuíno leite espiritual. A gente precisa, irmãos, nos convencer, do que a palavra de Deus pregada é. E aí a gente volta para aquilo que Jesus falou semana passada. Se a palavra de Deus é de fato, aliás, se a pregação é a palavra de Deus, sendo dita, sendo proferida, é a voz de Deus falando, então nós precisamos desejar ardentemente receber isso. Você precisa sair da sua casa no domingo sabendo que para onde você vai e o que você vai fazer e o que você quer. Eu vou para a igreja, adorar a Deus com os irmãos e vou ouvir a palavra de Deus. É isso que eu preciso. É você vir motivado. Certa vez alguém me perguntou por que os pregadores ditos famosos conseguem tanto atrair a atenção das pessoas. E existem milhares de respostas para isso. Mas uma delas, acredito eu, seja o fato de que quando um reconhecido pregador, um renomado pregador, alguém verdadeiramente santo que prega a palavra de Deus, quando essa pessoa está em um determinado local, as pessoas vão para esse local predispostas, com o coração já inclinado, com o coração aberto, desejosos de ouvir, e isso, irmãos, facilita. Claro, eu não digo que o ministério desses pregadores ele é frutífero por causa disso apenas, não, mas se nós viéssemos à igreja toda semana com a disposição que nós vamos ou que nós iríamos para ouvir um desses grandes homens servos de Deus, talvez a gente aproveitaria muito melhor da pregação do que a gente aproveita hoje. Há poucos meses atrás, o reverendo Augusto Nicodemos Lopes esteve aqui. E certamente todas aquelas pessoas que vieram, claro, não para tietar o homem, não para tirar uma selfie com ele. Nós viemos para adorar a Deus, mas todos sabem que o reverendo Nicodemos é alguém que é reconhecido no Brasil e fora do Brasil como um pregador. E nós viemos a esse local adorar a Deus com os corações bastante abertos, desejosos, inclinados. Ele vai pregar sobre o que hoje? Qual será o texto? Quais serão os pontos? Qual será o tema? Já pensou se a gente viesse para a igreja sempre, com um coração condicionado a isso? O pastor vai pregar sobre o que hoje? Qual será o tema do sermão dessa noite? O que é que eu preciso aprender? O que é que eu preciso crescer como cristão? Então nós precisamos, irmãos, desejar. Pensando em preparação, a gente destaca esses 3 pontos: organização,
oração e desejo. Algum comentário antes da gente passar para o segundo? Não havendo, então vamos lá, Lucas. O segundo tópico, recepção. Então, primeiro, nós nos preparamos. Nos preparamos como? Organizando a nossa casa, tentando chegar no horário, chegando aqui em paz, com tranquilidade, nós oramos, nós chegamos na igreja desejosos de ouvir. E agora? Então vamos pensar em alguém que saiu de casa, chegou na igreja e sentou. Pronto. O pregador recebeu a palavra, o pregador fez a oração, leu o texto e começou o sermão. A partir de agora começa, irmãos, o nosso trabalho, o trabalho de quem está sentado aí à frente. E, de fato, irmãos, ouvir uma pregação é um trabalho. Esse é um dos aspectos, né, que a nossa geração não compreende bem. Para nós, muitas vezes, ouvir alguém falar é uma atitude meramente passiva. Então, o camarada está aqui em cima falando, como eu estou sentado ouvindo, então não estou fazendo nada. Né? O pregador faz tudo e eu que estou sentado aqui não faço nada, eu apenas recebo. Porém, irmãos, ouvir, da mesma forma como ler, são atividades humanas que requerem ativismo, ou seja, proatividade. Ler, principalmente, né, pensando aqui em pregação, mas também em leitura, tanto ler quanto ouvir é algo que requer esforço. E às vezes a gente não compreende, a gente não aproveita, a gente não é edificado, porque nós achamos que um sermão é uma atividade passiva. Eu preciso esperar, né, que o pregador abra a minha boca, traga a colher e coloque a comidinha lá dentro. E é interessante que Jesus nunca fez isso. Se você prestar atenção nos sermões de Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, muitas vezes Jesus falava alguma coisa e as pessoas ficavam meio assim, olhando um para a cara do outro. Muitas vezes os próprios discípulos tinham que chegar depois para Jesus Cristo e perguntar, ô Senhor, qual o significado daquela parábola? Jesus, ao mesmo tempo em que ele era acessível às pessoas, e Jesus pregava no nível das pessoas, utilizando a linguagem delas, a vida delas, Jesus Cristo falou sobre trigo, Jesus falou sobre sal, sobre uma candeia, Jesus falou sobre uma festa, falou sobre animais no arado. Mas ao mesmo tempo em que Jesus falava no nível das pessoas, Jesus desafiava as pessoas. Eles precisavam prestar atenção no que Jesus dizia, precisavam pensar, raciocinar. E às vezes a gente não entende a pregação ou não é edificado como poderia ser, porque a gente não quer se esforçar. A gente se senta e acha que o pregador deve fazer tudo. Mas, irmãos, ouvir a palavra de Deus é uma atividade que requer trabalho. Né? Ouvir um sermão é uma atividade, um exercício. Por isso que nós vamos apresentar aí nesse segundo tópico, falando sobre recepção, quais são as atitudes, né, que nós devemos executar enquanto alguém está pregando. Então, em primeiro lugar, nós precisamos exercitar a atenção. Veja aí, Lucas, o próximo. Veja aí, por exemplo, Lucas 19, 48. Lucas 19, 48. Jesus diz o seguinte. Aliás, a partir do 47. Diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam... Isso, é isso mesmo, achei que eu tinha colocado o texto errado. Contudo, não atinavam em como fazê-lo. Por quê? Aí veja só, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Jesus, quando pregava, né, as pessoas o ouviam de tal forma que as pessoas ficavam dominadas por Jesus, as pessoas prestavam atenção no que Jesus dizia. É interessante que no grego, isso aqui significa literalmente estar pendurado. É como se as pessoas ficassem penduradas em Jesus. A ideia do escritor bíblico é essa. Quando Jesus pregava, as pessoas prestavam tanta atenção que era como se Jesus dominasse aquelas pessoas. Vocês já viram aquele truque, né, que é muito comum na Índia, em que as pessoas encantam uma serpente tocando flauta. O camarada tocando flauta, a serpente sai do cesto, né, e ele vira a flauta e a serpente acompanha. Ele vira para o lado, a serpente acompanha. Aquela cobra presta tanta atenção na música, no instrumento musical, que fica dominado. A ideia aqui é semelhante. Jesus, quando falava, as pessoas prestavam tanta atenção que era como se ficassem penduradas em Jesus, dominadas por ele. Um outro texto que fala sobre essa importância da atenção está lá em Atos 16, verso 14, um episódio muito bem conhecido, que é a conversão de Lídia. Veja o que diz, Atos 16, 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Atenção vem de atender, né, de estar disposto a. Para nós, tem um sentido de concentração.
Né? Concentrar significa centrar, juntar num lugar só. A ideia da palavra é essa. Então, quando alguém está concentrado, essa pessoa está envolvendo todo o seu corpo, toda a sua mente, todas as suas energias em fazer alguma coisa. Concentração é isso. Alguém concentrado é alguém que está focado em alguma coisa. Ele juntou tudo o que ele tem e que ele é e colocou em um trabalho só. Então, alguém que está concentrado estudando é alguém que está lendo, está refletindo, escrevendo. Né? O mundo está desabando ao redor dele, mas ele está prestando atenção ali. Né? Às vezes eu estou lendo e Natália me dá algum recado importante. Esse recado importante ele vai para o mar do esquecimento. Né? Se ela não disser, Caio, aqui, eu, aí... Ah, tá, tudo bem. Porque concentração muitas vezes é isso, é você se desligar da realidade. Quando a palavra de Deus é pregada, a igreja precisa estar concentrada. Claro, ninguém tem o dom da concentração perfeita, é impossível. Não tem, talvez no céu, quem sabe, tomara. Mas na terra é impossível. Mas, irmãos, uma atitude é requerida de cada um de nós. O esforço, né, a atenção, isso envolve, em primeiro lugar, evitar as distrações. Evite distrações. E isso, irmãos, varia muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas têm mais facilidade em se concentrar, né? Outras têm mais dificuldade. Cada um se conhece. Mas é importante que a gente se desligue das eventuais distrações. Né? Desligue o celular, bote no silencioso, deixe em casa. Né? Se você se distrai com facilidade, não sente perto da janela. As pessoas passam, o carro buzina, enfim. Mas nós devemos evitar ao máximo possível, né, toda e qualquer distração. Evite se distrair e evite distrair os outros. Né? Evite levantar no meio do culto, ficar saindo, entrando. Evite brincar com as crianças que estão ao redor. Eu sei que é tentador, você está sentado, uma criança bem bonitinha na sua frente, olhando. Não brinque com ela, né? Brinque depois do culto, pegue ela, jogue para cima, abrace, se o pai deixar. Mas evite distrações, evite se distrair e evite distrair o seu irmão. E devemos também, irmãos, ainda pensando acerca da atenção, evitar pensamentos estranhos. E aí é mais difícil ainda. Né? Se é difícil você evitar se distrair com aquilo que acontece fora, evitar se distrair com o que acontece dentro é mais difícil ainda. Com muita facilidade você está aqui na igreja pensando no que vai jantar quando chegar, no boleto para pagar amanhã, em alguma coisa que você devia ter feito e não fez, com um parente que está doente, né, com um sapato que está apertado. Então, é muito fácil nós divagarmos o nosso pensamento. Porém, um esforço é requerido de cada um de nós. Evite pensamentos alheios. Em segundo lugar, pensando ainda na recepção da palavra de Deus, nós devemos participar. E isso aí nos traz de volta aquilo que eu disse agora há pouco, da recepção do sermão como uma atividade. Você precisa fazer algo. Não é simplesmente esperar, né, que o pregador fale e que o Espírito Santo, num passe de mágica, pega aquelas palavras, né, e de forma miraculosa joga aquilo no seu coração e na sua mente. O Espírito pode fazer isso? Pode. Mas geralmente não é como acontece. É da vontade de Deus que a sua palavra pregada seja por nós recebida e recebida de uma forma correta. E aí entra o esforço humano, a participação do homem. Então nós devemos, irmãos, participar do sermão. Repito, o sermão não é uma coisa passiva. A pessoa que está aqui falando, ela está pregando, mas vocês que estão aí precisam participar. Como é que se participa de um sermão? Em primeiro lugar, através da interação. Você não só pode, mas deve interagir com o pregador. Interagir com o pregador não é ficar assim, levantando a mão, fazendo pergunta, né? Há momentos em que isso é adequado, como agora. Se você quer fazer alguma pergunta, levanta a mão, não tem problema. Mas quando o pregador está aqui no domingo à noite falando, você pode interagir com ele. Né? Em primeiro lugar, olhe. É muito comum, e a gente que prega com regularidade, a gente percebe que enquanto você está falando, tem um que está olhando para cima, né? Outro que está olhando para baixo, outro está olhando para o lado, outro está dormindo. Você precisa interagir com a pessoa que prega. O nível básico de interação é olhar. Né? Olhe para o pregador. Ele olha para vocês, vocês devem olhar para ele. Né? Olhar ajuda a focar a atenção. Você vai evitar várias outras distrações se você olhar para o pregador. Ainda que ele não seja tão simpático, ainda que ele não seja tão bonito, né? Ele não é um Edmilson, mas ele é alguma coisa, ele é alguém. Então olhem, né? Olhem para o pregador. Em segundo lugar, você pode interagir com o pregador, por exemplo, lendo o texto. Muitas vezes o pregador pede para a igreja ler o texto e a igreja não lê, fica aquele vazio, né? Você ouve até os grilos cantando. Né? Leia. Isso é uma forma, irmãos, de manter a atenção, de despertar o sono. Leia o texto. Né?
Confira. Se ele pede para você deixar a Bíblia aberta, deixa a Bíblia aberta. Se ele está pregando de forma expositiva, acompanhando o fluxo do texto, olhe. Quando o pregador diz, irmãos, acompanhe o versículo 5, olhe para o versículo 5. Não faz mal, não vai doer o seu olho. Olhe. Essa simples atividade de você conferir ajuda tanto a fixar na sua mente, quanto evita com que você se distraia com outras coisas. Então, olhe para o pregador, leia o texto, mantenha a Bíblia aberta, confira as referências que ele cita. Tudo isso, irmão, são atividades que podem parecer até elementares, para alguns de vocês podem até parecer infantis, mas o corpo humano precisa desse tipo de estímulo. A memória visual ela é muito mais eficaz do que a memória auditiva. Às vezes, um texto que você ouviu, você não fixou, mas quando você leu, aquela coisa de você ver as letras, as palavras, o número do versículo, a página da Bíblia, isso ajuda a fixar. Então, devemos prestar atenção em primeiro lugar, mas devemos participar, interagindo, e em segundo lugar, repetindo. Isso aqui é uma coisa assim que, pelo menos para mim, funciona muito bem, repetir. Enquanto o pregador está falando, repita mentalmente tudo aquilo que ele diz. Quer seja com as palavras que ele está dizendo, quer seja com outras palavras. É um exercício, irmãos, mental, que às vezes é difícil no começo, mas quando você se habitua a fazer isso, quando você se habitua a repetir na sua mente aquilo que o pregador está falando, isso ajuda a fixar. E evita com que você se distraia com outras coisas. Assuma o compromisso de acompanhar o sermão do começo ao fim. Repita o que ele está dizendo. Se você puder repetir com outras palavras, é melhor ainda. É um exercício de abstração. Você não está simplesmente repetindo o que ele está dizendo, mas quando você fala com outras palavras, com outras expressões, com sinônimos, com uma fraseologia diferente, isso ajuda a fixar. Você impõe à sua mente o dever, o trabalho de compreender aquilo que está sendo dito. Repita o sermão para si mesmo, se possível, use outras palavras. Uma outra forma de nós interagirmos, de nós participarmos do sermão, é aplicando. A aplicação do sermão, irmãos, é uma tarefa do pregador, sim. Ele lê o texto, descobre ali a doutrina que está dentro daquele texto, e dessa doutrina ele deriva as aplicações, aquilo que nós precisamos fazer, ou pecados que nós devemos abandonar, ou uma compreensão de Deus que nós precisamos ter. A aplicação é isso, é você sair do texto e chegar na vida das pessoas. Domingo passado, o presbítero Esdras pregou sobre um episódio que envolvia o rei o rei Asa, episódio no qual foi destacado ali o pecado da incredulidade, da falta de fé. E durante a pregação, Esdras apresentou ali alguns exemplos de como muitas vezes nós, somos acusados de sermos incrédulos. O cristão, muitas vezes, ele é incrédulo. Não aquela incredulidade absoluta que nega a existência de Deus, que nega a existência de Cristo, mas uma incredulidade relativa. Nós cremos em Deus, mas achamos que Ele não pode resolver nossos problemas, por isso a gente toma nossas medidas particulares. Foi aquilo que o rei Asa fez. E Esdras citou alguns exemplos de como nós agimos com incredulidade. Só que Esdras ele é incapaz, como qualquer ser humano é incapaz, de pegar esse tema da incredulidade e citar todas as formas possíveis e imaginárias através das quais o cristão ele pode agir com falta de fé. O pregador ele se esforça para, no seu ensino, citar os exemplos que ele consegue lembrar, que o Espírito Santo lhe revela, que ele consegue discernir, tentando atingir a vida de alguém que está ouvindo. Veja, isso é diferente do sermão de carapuça. O sermão de carapuça é aquele que eu sei o que Lucas está fazendo, eu vou preparar aqui um sermão daqueles, e durante a pregação eu vou martelar aquilo ali, vou ficar olhando para Lucas. O pregador, irmãos, ele aplica o texto, ele imagina as situações da vida, as necessidades que a igreja pode estar passando e exemplifica. E às vezes a gente consegue atingir o caso de uma pessoa. É muito comum o pregador, depois do culto, receber alguém dizendo: olha, você pregou exatamente o que eu precisava ouvir. É comum isso acontecer, e isso é bom. E isso muitas vezes acontece, irmãos, porque você cita muitas vezes aquele problema que a pessoa está vivendo. Mas às vezes, aquele problema não é o seu problema específico, mas você tem o dever de pegar aquele texto, aquele ensinamento e tentar descobrir como ele pode ser aplicado na sua vida, ainda que o pregador não tenha citado o seu caso específico. Entende o que eu quero dizer? Você precisa ouvir aquilo que o pregador diz e dizer: pronto, e agora? Como é que isso se aplica a mim? Que espécie de pecado eu tenho praticado que incorre nisso que ele está condenando? Ou que espécie de virtude que eu sou deficiente, mas que preciso exercitar, que ele está ensinando? Ou que aspecto do ser de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, da obra do Espírito Santo? Quer dizer, como esse sermão ele pode ser o meu sermão?
Às vezes, enquanto o pregador está pregando, a gente pensa, fulano de tal devia estar aqui, ouvindo isso aí, né? O pregador está falando sobre gente que chega atrasado. Cadê fulano? Fulano devia estar ouvindo isso aí, né? Fulano só chega atrasado. Sabe por que ele não está ouvindo? Porque ele só chega atrasado, ele não chegou aí. Então, vejam, às vezes, quando a gente ouve um sermão, a gente pensa que esse era o sermão que fulano devia ouvir. Mas, na verdade, esse é o sermão que você precisa ouvir. Que ele, que você, que todos nós. Então, nós precisamos aplicar, né, a nós, a nossa própria necessidade, o sermão, aquele que está sendo pregado. Em quarto lugar, e aí eu coloquei um asterisco, como você pode participar do sermão? Interagindo, repetindo, aplicando e anotando, tomar notas. E aí eu coloquei esse asterisco, irmãos, porque isso serve muito bem para algumas pessoas, mas para outros não. Né? Algumas pessoas conseguem acompanhar bem o sermão e gostam de anotar. É uma forma de evitar distrações, é uma forma de você acompanhar o raciocínio, é uma forma de você memorizar, e para algumas pessoas é uma forma de você recapitular. Depois você pega aquilo que anotou, um esboço simples, e você olha aquilo e consegue lembrar. Ele falou sobre isso, né? Eu lembro que ele deu esse exemplo, contou essa história, leu aquele versículo. Então, para muitas pessoas, anotar é bastante útil, para outras não. Para outras pessoas, anotar, né, parece que exerce o efeito contrário. A pessoa fica tão preocupada em escrever correto, dar o espaçamento adequado, fazer uma letra bonita, e quando ele pensa que não, né, a anotação não serve mais de nada. Ele está pensando na caligrafia e não no sermão. Então, assim, essa coisa de anotar é muito relativo. Para algumas pessoas serve, né, para outros não. E aí a gente tem que se conhecer. Você tem que saber aquilo que é melhor, aquilo que se adequa melhor às suas necessidades. Mas, para muitas pessoas, anotar ajuda. Né? Para mim, pessoalmente, não. Para mim, eu já tentei fazer a anotação de sermão, mas eu não consigo. Eu fico preocupado com o espaço que eu coloco no papel, se a letra está torta, se eu escrevi correto, se esse A tem crase. Então, eu não anoto. Né? Eu prefiro concentrar no que ele está ouvindo, tentar memorizar e não anotar. Mas, se para você é útil, né, faça anotações. Em terceiro lugar, nós falamos aqui ainda pensando na recepção, falamos em termos de submissão. Então, vamos lá. O pregador está falando, você está aí sentado. Primeiro, você deve prestar atenção. Segundo, você deve participar do sermão. E em terceiro lugar, você deve ser submisso àquilo que está sendo pregado. Veja aí, Tiago 1, 21. Sim. Além do que, assim, a gente não quer descer a esse nível, mas é falta de educação. A verdade é essa, é falta de educação. Se a pessoa está se dirigindo e se você está aqui dentro, você está para isso, né? Quem está na chuva está para se molhar. Então, né, por questões de educação, inclusive, né, você deve ouvir aquilo que está sendo falado. Mas, assim, muito mais do que por educação, né? Por tudo que a pregação é e significa, nós devemos, né, inclusive por isso e principalmente por isso, fazer o esforço necessário para prestar atenção, para participar. E, em terceiro lugar, para virmos, né, para aqui com um espírito submisso. Tiago 1:21 diz o seguinte: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Eu destaco aqui a expressão do apóstolo São Tiago, quando ele diz assim: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Acolhei com mansidão. Né? Muitas vezes a gente se indispõe com o pregador, né? Porque ele tocou na nossa ferida, porque ele falou alguma palavra errada, porque ele está demorando muito, porque ele fala rápido demais. Né? E claro, são coisas que os pregadores, sim, precisam se policiar e evitar determinados erros, mas é o tipo de coisa que você deve relevar na medida do possível, fazendo o esforço pessoal, né, para ouvir aquilo com submissão. Não importa o tema da pregação, se isso choca você, ou se isso toca num ponto sensível da sua vida, ou se você preferia estar ouvindo outra coisa, mas aquela coisa de que Deus, né, sabe o que é melhor para a sua igreja. Nós cremos que a igreja é dirigida pelo Espírito. E a palavra que o pregador traz, quando ele prega fielmente, quando ele prega consciente da sua missão, é a palavra que a igreja precisa ouvir. Não importa a situação da sua vida agora, o contexto da sua casa, o que você está passando, os seus planos, mas a palavra de Deus, ela sempre é relevante. Por um lado, o pregador deve se esforçar por demonstrar essa relevância, mas por outro lado, a igreja deve ser submissa
submissa no sentido de vir com um coração aberto, né? Disposta, a igreja deve estar disposta a ouvir a palavra do Senhor. Então, passando aí para o terceiro ponto, nós vamos pensar aí agora em termos de resposta. Então, a igreja, ela deve se preparar em primeiro lugar, em segundo lugar, ela deve receber a pregação, e em terceiro lugar, ela deve responder a isso. A pregação, irmãos, não é algo que a gente faz simplesmente porque gosta, ou porque é agradável, ou porque é isso que a gente deve fazer, não importa o que aconteça. Mas a pregação, toda e qualquer pregação que seja digna do nome de pregação, ela requer uma resposta. Os contemporâneos de Ezequiel foram acusados por Ezequiel de serem pessoas que se reuniam para ouvir a pregação de Ezequiel porque gostavam, porque talvez ele falava bem, porque não tinha nada melhor para fazer, ou porque Ezequiel era um cara meio esquisito, né? Deus fez com que Ezequiel realizasse alguns atos proféticos que tornaram Ezequiel um indivíduo um tanto estranho. Ezequiel, tu vai passar 6 meses dormindo de um lado só. Deus pediu isso a Ezequiel. Ezequiel, tu vai assar a tua comida no meio da rua sobre esterco. Ezequiel era aquela figura esquisita. Então eu penso que quando Ezequiel saía para a praça, as pessoas diziam, o que é que Ezequiel vai fazer hoje? Vamos lá ver o que é que o homem vai fazer. E Ezequiel diz que as pessoas se reuniam ao redor dele porque gostavam do sermão, ouvir por ouvir. Infelizmente, essa é uma coisa que acontece muito nos nossos dias. Em dias de YouTube, em dias de celular, em dias de WhatsApp, você tem disponível mais pregações do que você tem em vida para ouvir. Se você fosse dispor a ouvir todas as pregações que estão aí nos canais da igreja, no YouTube, em páginas dos pregadores, 100 vidas não daria para você ouvir tudo. E hoje em dia, infelizmente, as pessoas fizeram da prática de ouvir um sermão um passatempo. Como se o sermão fosse algo para ser ouvido, como você ouve música, ou como você assiste um filme. Lembrando que a palavra de Deus ela é a palavra de Deus, pregada. Isso requer de nós uma certa postura, é sobre isso que nós estamos falando, mas, uma vez ouvida a palavra de Deus, nós precisamos responder. Nós precisamos responder em pelo menos 3 níveis aí. Pedi para Lucas colocar. Já está aí. Então, como nós respondemos à palavra de Deus? Nós podemos pensar aqui, irmãos, em resposta, falando em termos de retenção, a necessidade de nós retermos a palavra de Deus. Isso através de algumas atividades assim bastante específicas. Por exemplo, procure reter ao máximo possível... Veio o próximo. Isso. Tente reter o máximo possível daquilo que é pregado. E aqui, uma observação é necessária. É impossível que você retenha todo o sermão que é pregado a cada semana. A mente humana ela não é capaz. Não é. Não é capaz. Eu me lembro de várias coisas que Esdras falou domingo, mas eu não consigo lembrar do sermão inteiro. Não consigo. Nem ele que pregou consegue lembrar. Mas a grande questão, irmãos, não é que, já que eu não consigo decorar tudo, então também eu não quero saber de nada. São extremos. Certa vez, um pregador disse o seguinte, olha, eu sou casado há 50 anos com a minha esposa, há 50 anos ela cozinha para mim. Digamos que ela fez para mim 3 refeições por dia durante esses 50 anos. Eu me lembro de um dia que ela fez uma feijoada. Essa feijoada, ela nunca fez outra. Eu me lembro de um dia que ela fez um escondidinho de charque. Olha, o melhor que eu comi na vida até hoje. Mas o ponto dele era o seguinte, a esposa cozinhou para ele durante 50 anos. Ele consegue lembrar de um ou outro prato que se destacou. Mas isso não significa que todos os outros pratos que ela fez não tiveram importância. Imagine se ele tivesse que se alimentar só com esses pratos que ela fez um dia ou outro, O ponto dele é o seguinte, é que nós somos alimentados várias vezes ao dia, durante vários dias, ao longo de vários anos. E cada uma dessas refeições é importante. Ainda que você não se lembre de todas. Mas cada sermão que é pregado, irmãos, ele fala alguma coisa ao nosso coração. Ainda que você não lembre depois de 15 dias, 1 mês, 2 meses... Mas nós cremos que o Espírito Santo trabalha no coração do crente, irmãos, de forma constante. O efeito do Espírito ele é acumulativo. É a frequência contínua à palavra de Deus, aquilo que nós ouvimos, um ponto, um exemplo que o pregador deu, um versículo que ele citou que você nunca tinha lido, ou um texto que ele expôs que você até aquele dia nunca tinha compreendido. São essas coisas que, junto com todos os outros meios de graça, edificam o cristão. Então nós devemos nos esforçar, claro, sabendo que é impossível reter tudo, mas nós devemos nos esforçar por reter aquilo que é pregado. Você pode memorizar por completo, e aí tem um belo de um asterisco, que podia ser maior,
porque pouquíssimas pessoas têm essa capacidade de memorizar. Eu conheço pessoas que conseguem decorar o sermão inteiro. Se você perguntar a ele na quarta-feira o que o pastor pregou, ele cita quase que na íntegra. Mas, claro, está além, né, da capacidade das pessoas comuns. Porém, você pode memorizar a estrutura do sermão. Você pode lembrar os tópicos que ele citou. Você pode lembrar a estrutura básica, o texto, a ideia principal, algumas aplicações, ou você pode, como diz aí em terceiro lugar, memorizar algum ponto específico. O pregador falou por 30 minutos, 40, não sei, mas eu me lembro de um exemplo que ele deu que marcou a minha vida. Eu me lembro de um texto que ele citou que eu jamais esqueci. Então, memorize isso, né? A ideia de você se agarrar a alguma coisa. Se agarra àquilo que ele disse. Eu me lembro de sermões que eu ouvi há 7, 8 anos atrás, e eu lembro os 3 pontos, a introdução e a conclusão, porque chamaram a atenção. Mas nós precisamos fazer esse exercício, de procurarmos reter aquilo, que nós somos capazes, ou aquilo que nos chama a atenção. Em segundo lugar, nós devemos recapitular. Então, mais uma vez, o sermão foi pregado, o culto acabou, nós precisamos fazer esse esforço de recapitulação. Tentar trazer de novo à memória aquilo que foi falado, de preferência no dia seguinte, ou no mesmo dia talvez. Ajuda a fixar, a memorizar. Ouça novamente o sermão, se for possível. A igreja possui um canal no YouTube em que quase todas as pregações estão sendo gravadas e lançadas lá. Então você tem a possibilidade de ouvir de novo. Alguns anos atrás isso era virtualmente impossível. Hoje já é possível. Então, se você não entendeu bem determinada parte, ou se você acha que poderia captar melhor aquilo que foi dito, ouça novamente. Você não perde nada ouvindo a pregação de novo. Em segundo lugar, traga à memória aquilo que foi pregado durante a semana. O culto, irmãos, ele acontece a cada domingo. E isso não significa que aquilo que foi dito domingo, ele só tem importância no domingo. E segunda-feira a vida que segue e o sermão que foi pregado ficou para trás. Mas durante a semana tente trazer à sua memória. Durante os afazeres do dia, lembra o que o pastor falou, lembra o que o presbítero disse, lembra o que foi pregado. Aquilo que me chamou a atenção, pense novamente, se debruce sobre isso, reflita, medite, use isso, por exemplo, na sua devoção particular ou familiar. Muitas famílias fazem isso. No culto doméstico da segunda-feira, eles repetem o sermão do domingo. É uma forma também de fixar, de aprender, de memorizar aquilo que foi falado. Em terceiro e último lugar, compartilhe. Não apenas retenha, não apenas recapitule, mas compartilhe, converse sobre o sermão. Converse com o irmão, converse com o seu amigo. O pastor falou sobre aquilo, aquele ponto, tal, entendeu, não entendeu, já ouviu antes, já ouviu em outro lugar. Conversar sobre o sermão não é falar mal do pregador. Isso é aquilo que Jesus pregou. Não entendi nada. Falou errado, falou muito. Não é criticar, mas é conversar sobre, é procurar. E às vezes um comentário que Lucas faz sobre o sermão, uma coisa que eu não tinha percebido. Não, ele falou, eu me lembro que ele falou isso aí. Então essas coisas, irmãos, esse compartilhamento entre nós ajuda a fixarmos, a memorizarmos. Mas converse também com outras pessoas fora da igreja. Nós encontramos pessoas na rua, nas nossas vidas, no dia a dia, com várias necessidades. Às vezes, o que aquela pessoa precisa ouvir é o que você ouviu no domingo. Compartilhe. Quando você explica aquilo que você aprendeu a outra pessoa, você memoriza, você compreende melhor. Aquelas pessoas que trabalham com o ensino sabem disso. Antes de ensinar alguma coisa a alguém, você precisa aprender. E você aprende enquanto ensina, e ensina ao mesmo tempo em que aprende. É uma tarefa recíproca, de mão e contramão. Então, nós respondemos ao sermão, primeiro, procurando reter aquilo que é dito. Em segundo lugar, tentando recapitular, trazer à memória, mas também compartilhando a palavra de Deus. A ideia, irmãos, essa noite era essa, apresentar esses conselhos. Percebam que não foi nada de outro mundo. Muitas coisas vocês até já tinham em mente, sim, de forma mais detalhada, mas ainda de forma rudimentar, mas são atitudes, irmãos, que, se aplicadas, claro, na medida da possibilidade, claro que no começo é mais difícil, mas quando você torna isso um costume, você vê na sua vida, na prática, como você consegue aprender mais e melhor, você consegue apreender as coisas, você consegue absorver melhor. E uma vez que você absorve isso, você pode usar na sua vida. Isso vai se tornar algo prático, vai se tornar algo do seu dia a dia.